E tem o estado, os estágios dentro do umbral. Tem vales dos suicidas, tem tudo isso umbral. Tudo isso umbral. Agora, você que aqui do lado de cá, você tem que ter a oportunidade de retorno. Esta oportunidade tem que ser forjada de acordo com a sua necessidade. Se a tua necessidade é ter um resgate fortíssimo aqui, então tem que achar irmãos que vão aceitar aquele tipo de compatível. Então é muito comum, por exemplo, Alzheimer, não é? Estou citando um exemplo. O Alzheimer, a missão é muito maior familiar do que o próprio doente do Alzheimer, não é? Porque na realidade, quem está com Alzheimer, no que tange a dor, praticamente ele não tem. Então quem tem a dor? Quem cuida dele? Esse é a dor. Uma doença familiar, né? É o teste de tolerância, a repetição das coisas, a forma pela qual ele se apresenta dentro do contexto familiar. Sabe o que acontece muito? Da filha pedir o desencarne da mãe. Acontece que esse desencarne, ele só é atendido quando existe o cumprimento da missão. Não tendo o cumprimento da missão, tem que continuar aqui. Entendeu? Respondi? Ainda não. Então, vamos ao que resta. Os outros serviços que existem aí no planeta. Sim. Então agora vamos por parte, não é? Então, falamos de umbral, não é? Depois, dentro da quinta dimensão, existe uma população enorme. Ainda população que depende de retorno aqui à Terra e aqueles que são administradores de todos esses recursos que existem, não é? Depois você tem, vamos dizer, a sexta, estou nominando sexta, né? A sexta dimensão. Você tem muitos dependentes de reencarne. Vamos para a sétima, mas isso é enorme a população. E estes de sétima dimensão, eles não estão aqui. Eles não vivem aí em conjunto com vocês. Que já tem um conhecimento melhor, uma forma melhor de vida, que não cabe na regeneração, precisa ainda da expiação, então ele fica à disposição de uma oportunidade. Porque não adianta você vir para cá e falar, não, eu não volto mais lá, como existe casos aqui que vocês conhecem, que não quer vir aqui nem por nada, né? Agora, estes casos são casos que ele vai ficando. Você vai vindo, reencarnando, você vem, e ele não. Por opção própria? É, opção própria. Agora, acontece o seguinte, e o progresso, como é que fica? Não é? Agora, existem casos aí de irmãos que se contentam onde estão e lá permanecem. A cada dimensão, você tem a recuperação perispiritual. O irmão que está na quinta dimensão, a recuperação é tomar chá de camomila. O irmão que está na sexta dimensão não é mais chá de camomila,
o chá de ervas doce, entendeu? Só para você. Então o perispírito, para ele recuperar e oferecer a condição de reencarne, ele tem que estar, porque ele vai ter aqui um condicionamento em tamanho, em tempo, para pensar, para obedecer às limitações que o corpo lhe oferece. São limitações horríveis, né? Horríveis. Porque inteligência é menor, perspicácia menor ainda. Então você fica aqui limitado, como encarnado, de uma série de coisas. Mesmo você tendo o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio você usou aqui. Eu vou lá para ser, como é que você chama? Conceição. Para ser a Conceição. Para ter uma filha, para ter um marido, para ter isso, ter aquilo. Agora, é interessante porque esses hospitais de recuperação, eles estão adequados à dimensão que está. Você não tem aqui hospitais aqui, você está na terceira dimensão. Você vai para um hospital aí, não vai? Para fazer uma recuperação de um fígado, de um rim, não é? A mesma coisa é aqui. Que o que é importante é o seu perispírito estar ileso. Novo. Para o retorno. Porque o retorno, cada vez que você vem aqui, você tem que progredir. Não tem outra forma. Se você, através da compreensão e da sensibilidade, não conseguir, a misericórdia vai te pegar. Isso não tem jeito. Então eu estava falando de Alzheimer, não é? Então, quando é resgate, nós devemos fazer o resgate com a maior de boa vontade, porque é sofrido, porque é dívida que nós estamos pagando, é resgate. A própria pessoa que está doente não sente, mas você sente. Que as necessidades daquela pessoa, ela continua as mesmas. As vontades mudam, porque ela não tem consciência mais. Tem um grande homem que foi aqui na Terra, aqui, muito grande, que tem essa doença. Ele é desse país aqui que vocês chamam primeiro mundo aí. Estados Unidos. E ele foi um grande homem aí e está com Alzheimer. Porque dá para detectar com antecedência. E ele já sabe? Sabe, porque ele está doente. Doença típica de resgate familiar. Bem, continuando a sua pergunta. Existe em certas dimensões, como por exemplo a dimensão onde está o dirigente de tudo aí, de vocês aí, é uma dimensão já evoluída, muito evoluída. E ele se presta a recuperar casos, por exemplo, de capacidade de cabeça, de inteligência, de recursos. Então, recursos inteligíveis. Então, estes casos são casos que são tratados já na sexta dimensão. Só que para você chegar lá,
Você precisa ter merecimento. Se você não tem merecimento, esqueça. Vai ficar com essa lesão espiritual que demanda o seu retorno aqui na Terra. E o seu retorno aqui na Terra não é nada agradável. Assim eu chamo, não é? Pode ser que tem gente que goste. Não é o meu caso. Tenho apenas saudade, mas não uma saudade possessiva. É uma saudade daqueles momentos que eu vivi com aqueles entes que na época eram meus queridos e que podíamos conversar, podíamos usar de todos os recursos que um corpo humano traz. Então a gente pode considerar a mediunidade que nós temos e desenvolvemos como uma forma de pagamento ou uma forma de adquirir dívida, dependendo da forma que a gente utilizar. Mas para isso nós estamos aqui ensinando o Senhor Jesus aqui para vocês, para que você tenha recursos dentro da filosofia e da religião cristã, recursos que possam só contar favoravelmente a você. Porque quando você fala do sentido de, você citou sensibilidade, e teve mais um que eu esqueci agora. Perdeu. Sumiu. Desculpa, pai. Então a mediunidade, ela dá... Tá gravado aqui, depois você vai escutar. A mediunidade, ela é uma forma de sensibilizar a pessoa. Então também é uma forma de atrair a misericórdia caso isso não seja trazido de forma positiva. Sim. E nesse caso, para passar isso para as gerações que estão vindo. Por exemplo, eu tenho 18. Da minha para trás, as pessoas já não têm tanta ligação religiosa, assim, no sentido de tentar buscar alguma coisa. Como que passa isso para eles? Explica. Ele diz que com a idade dele de 18 anos, para aqueles que têm menos idade do que isso, existe uma certa dificuldade de passar o conhecimento religioso. Não. Você tem que passar. Para aqueles que dependem de você. Você tem que passar. Você tem que dar o testemunho do seu conhecimento. Um exemplo, né? É o exemplo. Testemunho é exemplo de retidão, a sua avaliação sobre qualquer problema, ela tem que ser avaliada dentro dos princípios cristãos. Bem, mas continuando, então veja, geralmente até, eu diria, a 9ª dimensão, eu estou dando número às dimensões, entendeu? Só para ficar dentro da sua compreensão. Você tem recursos iguais à Terra, iguais, semelhantes à Terra. Que recursos? Igual que você tem aqui, um hospital de recuperação. Agora veja, o que eu queria dizer era o seguinte, você falou em mediunidade, então agora eu vou falar. Do lado de cá você não tem chance de progresso, a não ser que Deus lhe aponte uma mediunidade que lhe permita progresso. Ninguém está aqui para não progredir. Eu estou aqui para progredir. Entendeu? Para isto, eu preciso de uma mediunidade X, isso, Y, Z, tal. Agora eu pergunto a você, ache uma para mim. Por isso que eu digo a vocês, aproveitem o máximo de mim, porque
porque vocês vão ter saudades de mim. Por quê? Porque a maior dificuldade é achar uma mediunidade que me permita cumprir a minha missão. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Precisou achar o Chico. O Chico já tinha uma evolução. Devia. Tinha dívidas grandes. Conseguiu cumprir a parte dele. Faltou alguma coisa, mas cumpriu, não é? Emmanuel ficou a pé. Você não acha outro. Os que têm, os poucos que têm, já estão ocupados com missões edificantes, outras missões. Entendeu como é? Pai, mais uma vez você disse que quando você consegue moldar a conduta cristã de uma pessoa, o potencial mediúnico ele pode ser aumentado ou diminuído. Não tem nada a ver com potencial mediúnico. Potencial mediúnico está cheio aí. Então, mas... Aqui está cheio de potencial mediúnico. Agora eu pergunto a você, você precisa estar compatibilizado com o espírito que você vai receber. Entendeu? Sintonia, né? É a sintonia. É aquele quadro que eu já pedi para o José passar isso aí e mostrar, que eu fiz um exemplo de um quadro, por exemplo, do rádio, isso, das ondas dos rádios, isso, de 700 para frente. Então você precisa ter um receptor que esteja acima de 1.600 kHz para que você possa receber um espírito superior. Mas, então, pai, se tem a possibilidade do plano espiritual, dependendo da conduta da pessoa, intensificar ou não, a mediunidade não pode mudar. Está a seu cargo. Está a seu cargo. A sua está a seu cargo. O dia que você melhorar a sua conduta, não estou falando que você tenha má conduta, não falei isso, né? Apesar que não está boa. Melhore a sua conduta, melhore o seu gênio, melhore a sua forma de raciocinar. É um raciocínio impiedoso esse que você tem, impiedoso. Porque não estou falando de você, estou dando um exemplo. Porque ele é impiedoso porque você faz sofrer quem mais ama você. Isso tem preço e alto. Quem é que mais ama você? Sua mãe. Então, a esta pessoa que convive com você, você tem que dedicar a ela o máximo que você puder, mais que o máximo, porque ela é a que você tem certeza que te ama, porque o restante não é assim. Ah, mas e o pai? 50% da mãe. Olha, com muita ajuda, 50%, mas diria 25%, por aí. Mas esse amor diferencial do pai não é para ter ali. Vocês têm que escutar porque eu não escuto. Fala. O amor diferenciado do pai. Por exemplo, às vezes um amor exagerado da mãe faz com que ela se cega e não dê o verdadeiro limite para o filho, etc. E tal. O pai que está um pouco mais distante emocionalmente não entra para ajudar O amor ilimitado da mãe às vezes faz com que a criação fique cega e cerceia com que o pai possa... Não confundamos as coisas. O amor de mãe, ele tem um valor 100. O que não pode uma mãe é ter um amor possessivo. Isso não. Então ela tem que parar nos 80. Porque ela não tem posse sobre o filho. O filho é dela.
filho é de Deus. O pai, ele tem amor de acordo com o amor que a mãe dá. O amor que você dá ou se dedica ao seu filho, ele está atrás disso aí. Por você ser preocupada com o seu filho, você aumenta a preocupação dele. Se você não for preocupada com o seu filho, ele também não tem. Eu já disse e volto a repetir. Vocês que são mulheres, vocês carregam a maior responsabilidade que existe, que é de gerar amor. Se o amor não sair por vocês, não sai por ninguém. Por quê? Porque tem menos sensibilidade. O homem tem menos sensibilidade. Tem as razões? Tem. Algumas razões. Ele não é observador. O homem não é observador. Ah, não, meu marido é. Mentira, não é. Ele enxerga menos que a mulher. Já falei da visão periférica. A mulher enxerga do lado e você não enxerga. Isso com certeza. Aliás, a sua ciência deve apontar isso. Então tem uma porção de fatores que pegam na sensibilidade e que a mulher tem. Já nasce sensível. Dentro do rádio, já nasce com uma sensibilidade nos 700. Nem sempre o homem tem. Bem, mas voltando aqui ao meu amigo, então eu disse a vocês que eu estou traduzindo, porque não existe espaço. Então, para que facilite a compreensão, eu tenho que traduzir as coisas. Então, por exemplo, eu disse a vocês aqui, eu criei uma condição de dizer a vocês que eu moro na metade do caminho. Sim. Porque me facilita. Minha missão é aqui, por hora. Não sei quando que acaba. Quando o médium foi embora, eu vou também. Mas, então, eu por uma questão de facilidade, de locomoção, vamos assim falar, eu me situei na metade. O elevador passa, só que eu não vou nele. Entendeu? Não preciso pegar. Então eu vou a pé mesmo, vou contornando aí, virando as minhas cambalhotas e chego lá. Para vir aqui também é problemático, porque a Terra, principalmente agora, nesta fase da Terra, ela atravessa grandes conflitos físicos e espirituais. Conflitos físicos. Já falei para vocês que depois de 23 de dezembro de 2012 ia entrar na fase aqui as mudanças iriam ocorrer. Não foi isso? Os desencarnes em massa vão aumentar, vocês vão testemunhar isso. Coisas que vocês, dentro do seu critério de avaliação, seriam horríveis, vão acontecer. A repugnância por uma situação vai acontecer. Então veja, nesta fase, que é a fase da triagem, da separação do joio e do trigo, por isso é que eu estou falando para o Jamir que precisa entrar logo no trem. Entra logo.
Não fica parado na estação e o trem passando. Não faça isso. Entre no trem. Porque ele vai passar e vai ter um fim. Depois que ele passou, que você vai ver uma bandeirinha no último vagão, assim. Uma bandeirinha vermelha no último vagão. Passou o último vagão, acabou. Se você não entrar no trem agora, tem mais ainda uns aninhos aí de trem. Não sei quanto precisar, quanto mais tem. Ou você entra, ou você permanece. Permanecendo, não é aqui, você não vai caber. Então você vai entrar dentro dessa população que vai reencarnar, vai para outra esfera. Existem várias terras, não é uma, milhares, em expiação. Você vai para elas. Não é vantagem nenhuma. Se você está com 18 anos, tem oportunidades que a maioria deste mundo não tem. Você tem. E você não aproveita esta oportunidade de aprender e exercitar. Através do quê? Do seu testemunho. Qual que é o seu testemunho? É não fazer coisa errada, rapaz. Você coloque-se no lugar daquele para quem você ofende fazendo isso ou aquilo. Vê se você se sentiria satisfeito em receber atitudes deste porte. E você acha que isso vai passar em branco? Você está enganado. Porque, acima de tudo, Deus é justo. Você não passa na porta, não passou na porta, fica aí. Entendeu? Existe uma porta onde gordo não passa. Já falei disso. Volto a repetir. Não passa. Eu posso explicar isso se eu tivesse mais tempo. Iríamos num lugar, num quadro negro. Isso hoje não é mais negro, é verde. Num quadro verde, e eu iria explicar com detalhes para você como é que é. A energia magnética. Como é que você refina a energia magnética? Por que você precisa refinar? Porque senão você não passa na porta. Você tem a sua capacidade transmissiva energética. Você emite valores, conceitos, formas de raciocínio o tempo todo aqui. Você emite. Qualquer espírito, você vê que eu sou tão pequenino, não consigo pegar. Então eu sei que se você não melhorar a conduta para que melhore o seu sentimento e comece a ter um sentimento mais nobre, você vai ficar aqui. Não tenha dúvida. Vocês vão ver. E vocês vão testemunhar. Eu não preciso repisar, porque vocês vão testemunhar. Eu vim aqui para isso. Jogar a minha rede e colher meus peixes. Eu jogo a rede. Todo dia que eu venho aqui, eu jogo a rede. Pega se quiser. Vocês preferem as coisas da terra aqui do que pegar a alça dessa rede, uma malha dessa rede? Vocês preferem as coisas materiais? Como se isso fosse o valor. Que valor? Não tem valor nenhum. Você tem um princípio e tem um fim aqui na Terra. Você vai vir para cá. Não tenha dúvida disso, ou você tem dúvida?
Ó, se você vai vir pra cá, começa a preparar a sua vida. Oxe, tem que preparar. Agora que vocês arrebentaram com o horário, eu não vou aceitar mais essa história de falar quando eu ir embora. Porque a culpa não foi minha. Foi 10 horas, eu lembro. Então veja, como eu já disse várias vezes, vou repetir. Você tem uma galáxia onde pertence a sua Terra. Ela está dentro de uma galáxia que está sustentada pela força magnética do Sol. É ele que te sustenta. Não que vá cair, não existe cair, mas você pode ir para um outro lugar. Porque o infinito, muito bem. Hoje você tem um processo, preste atenção, um processo que você está localizado diante do Sol a uma distância X e que você faz uma transitória porque a energia magnética lhe faz fazer a Terra fazer a translação em 365 dias. A rotação ela lhe faz fazer com a força magnética emitida pelo Sol para a Lua faz com que a Terra gire em torno dela mesma. A sua ciência diz que não, mas eu não estou ligando para a sua ciência. Continuando. Tudo isto é um processo para ter um ambiente que lhe permita nascer a cabeça, o corpo, seguir uma genética humana. Então, para isso você precisa ter o dia, ter a noite. Por que ter a noite? Para você poder dormir. Deus pensou em tudo. Agora, durante o dia, quando o sol raiar, nascer, é para você trabalhar. Depois tem 8 horas para você pensar, ver o que de melhor você pode fazer para o seu espírito. Não é para o seu corpo, não. Para o seu corpo você está trabalhando, você não vai comer, vai dormir. E as restantes? O que é que você faz com elas? Eu digo que o mundo aqui é conflitante porque não existe coração encarnado que não tenha conflitos psicológicos. Eu não vejo. Conflitos criados por vocês próprios, pelos próprios defeitos, é que criam os conflitos. Agora, fato é que você precisa sair desses defeitos aí. E não pode demorar muito. Não demore muito. Não demore, porque se você demorar, isso tem preço. Que veja bem, Deus te colocou aqui para te dar uma oportunidade de progresso. Você chega aqui e acha que o carnaval é melhor do que isso, aquilo outro. Não é isso? Você fica embebecido aí pelos valores materiais. O carnaval é matéria, carne. Carnaval. Carne. Então você fica aí todo por algo que não tem valor nenhum. Você perde tempo. Você vive em função do tempo. Eu não. Você envelhece. Eu não. Você come. Eu não. Você bebe. Eu não. Entendeu? Então,
tudo isso você tem que pesar e ver se aquilo que eu falo eu tenho razão ou não. E pense logo, porque o tempo é uma somatória de -1. Somatória de -1. Ué, amanhã será um dia que você vai viver -1 na sua existência aqui. Porque que vai depender de uma série de fatores a sua permanência aqui ou não permanência. Tem uma série de fatores. Agora, se você pensou bem e viu que aquilo que eu achei importante, que eu mandei escrever, lá e cá, são frases que ditam a você uma forma de se conduzir melhor. Para que eu possa amanhã dizer assim: o Jamir, eu gosto tanto do Jamir. O Jamir sempre era aquele que perguntava, que se interessava por aquilo que eu falava. Eu não posso deixar o Jamir de lado. Bom, mas o Jamir, para eu não deixá-lo de lado, veja bem, estou falando assim para você entender, mas o Jamir, ele rouba, ele tira, estou sem a hipótese, ele tira o suor do próximo para ele. Ele engana. Então veja, então precisamos pedir juntos à misericórdia que nos ajude a definir um progresso para o Jamir. O que está me interessando é o espírito, não é o corpo. Você veio aqui para o progresso espiritual, não foi para satisfazer os seus gostos aqui, não. Aí é hora. Pedimos por eu gostar do Jamir. Oh meu Deus, eu não sei mais o que fazer para melhorar o Jamir. Aí a misericórdia chega. Quem é o Jamir? É ali. Aí o Jamir, como o médium diz, ele vai ver o que é bom para tosse. Que é irreversível. Aonde a misericórdia pega, não tem retorno. Não tem retorno. Interessante que, falando assim, ontem eu estava conversando com um espírito que me visitou e ele estava me dizendo que é interessante o processo progressista de Deus. Deus quer que você saia dessa miserabilidade aí. É uma vida miserável. Você não acha, não? Miserável. Olha o tipo de sensação que você tem. A melhor qual foi? Veja alguém que é mais velho, não é? Ele vai lhe dizer: a melhor foi quando eu peguei o meu neném. Mas esta sensação, ela é desse tamaninho, rapaz, ela quase inexiste, perto das sensações de felicidade que Deus pode lhe dar. Entendeu? Então por que você sempre rotula pelo menor, nunca pelo maior? É inteligência, é isso? Então eu falando com esse amigo, eu citei isto dentro de um campo magnético melhorado, e eu citei vários exemplos filosóficos em que mexem com a minha vida espiritual. Então o meu atenuante é esse que Deus me deu.
Eu fico aqui até quando este médium ficar. Depois vou para o meu canto. Um dia você vai visitar. Não lhe prometi isso? Veja se você vai ter sensações melhores do que estas que eu estou lhe propondo. Eu sou feliz. Sou um espírito feliz, muito feliz. Não tenho problemas de emoção. Porque quanto mais você entra numa razão melhor, a razão, a lógica de Deus, quanto mais você adentrar ela, menos sofrimentos você tem. Você pode até me dizer, pô, mas eu perdi meu pai. Não, está faltando conhecimento. Se perder, você não perdeu ninguém. A vida só mudou de estágio. O estado dele aqui era a terceira dimensão, passou para a quarta, quinta, sexta. O que mudou? Mudou para ele, isso sim. Para ele mudou muito. E se eu... E aqui eu não vou ter tempo, tenho que ir embora. Mas... O senhor está muito ligado se existe um aprendizado. Claro, existe. Estou aprendendo. Aprendendo sempre. Eu aprendo muito. Tenho ido a reuniões de oração e que eu aprendo muito. A chegada de irmãos superiores é algo assim que não dá para descrever. Que não estão relacionados com encarnes, matéria, de jeito nenhum, totalmente fora. Nossa, nem se fala nisso, nem se pensa em matéria. Então são irmãos que, por graça de Deus, vão lá nessa localidade até onde eu posso ir. E lá eles fazem a oração, uma oração que não dá nem para descrever, porque é algo assim tão dignificante que eu não posso nem estar fazendo muito isso, porque senão eu perco a disponibilidade de estar aqui. Entendeu? Que à medida que você sobe de uma dimensão para outra, muda tudo. Muda tudo. Há pouco eu falava, eu acho que Genilde escutou. Eu disse, eu cheguei aqui, antes eu limpava a minha cadeira, não é? Porque, por causa de pedidos, escritos e coisas mais que o povo deixava aqui. O Espírito vem, recebe a graça aqui, mas deixa aqui o pedido. A minha filha, que mora não sei aonde, meu filho que está atravessando um problema tal, esse tipo de coisa. Então enchi aqui a cadeira desses pedidos. E eu vou atender, vou fazer aquilo que posso. Mas a linha anterior, a minha, ela pega, recolhe todos esses pedidos, mandam uma infinidade de irmãos para fazer a proteção para que eu possa chegar nessas localidades. Entendeu?
Então eles vão, fazem a proteção para mim, para eu chegar. Porque se assim não for, eu posso ficar preso lá. E não sair de lá. Um dia eu vou sair. Acontece que eu tenho missão aqui, eu não posso. Então eu me dou esse direito de... Eu vou a um hospital, vão uma população enorme. Na frente, fazem a limpeza da onde eu vou passar. E depois eu sigo o corredor. É um corredor de irmãos, assim, dando as mãos. Eu passo. Aí vou lá, faço o que tenho que fazer e depois retorno. Aí começa aquele processo inverso. Eu tenho que sair daqui da Terra, tenho que atravessar a crosta. Não é fácil. Tenho que me simular como sendo um irmão de acordo com o ambiente, para ficar comum, para não ser exceção. Chamou a atenção. Não posso chamar a atenção. Aí vou, passo. E você sabe que teve um espírito aqui, que a situação dele é terrível. Ele foi proeminente aqui na Terra, aqui. Todos vocês conheceram através de televisão, através de jornais, não é? E ele veio aqui e recebeu instrução para que ele pudesse melhorar. E ele foi colocado de volta no lugar onde ele estava. Saiu daqui, recebeu a instrução e foi aonde ele... E não é assim, pegar, já levar lá para o André, você não consegue levar. Precisa que tenha uma força etérea, aquilo que eu expliquei para você. Senão, não sai da Terra. Bom, eu passei e ele, muito culto, e eu descuidei um pouquinho e ele gritou o meu nome, o nome que eu usava aqui. Pelo amor de Deus, me ajude. Mas meu braço é curto, não dá para tirar ele da onde ele estava, puxar ele para cá. Eu preciso disso de recursos de irmãos que são terra a terra. Como o caso do José Boiadeiro, que entra nessas coisas com facilidade, sai. Então, eu não podia nem falar para ele, ó, espera até terça-feira. Espera até quinta-feira. Mas eu deixei. E depois, quando eu aqui vi, eu pedi ao José que fosse. Pedi ao Giramundo. O Giramundo do José, trouxe ele de volta. Aí fizemos uma recuperação lá. Magnética, né? Orientação de especialistas nisso, para poder passar com ele para uma outra fase melhor. Naturalmente ele é merecedor, já tinha estado aqui e tudo, não é? Então é isso, gente, não tem o que. Foi para você falar o horário. Então eu posso até ficar mais um pouco. Existe perto da Terra, você vê como a sua ciência é muito fraca. Existem alguns planetas
certo, hein? Alguns vocês vão começar a descobrir. Porque estes planetas têm várias funções. Uma delas é receber em era primária irmãos que vão sair daqui para lá, para dar uma evolução lá. Que sai daqui, que você é conhecedor de uma porção de recursos que eles lá não têm. Então você vai lá e vai ser o inteligente lá. Agora, quem descobriu foi eu. Eu descobri que a roda roda, não pode ser quadrada, tem que ser redonda. Então, um pouquinho mais distante, tem um outro planeta que vocês também, tudo dentro da galáxia Via Láctea. Estou falando de Andrômeda, não. Galáxia, da própria Via Láctea. Existe um outro planeta maior do que a Terra, está um pouquinho mais distante. É que a dificuldade de vocês é que ele está atrás do Sol, entendeu? Então vocês têm dificuldade de visualização. Mesmo através de aparelhos que vocês têm, não conseguem esse tipo de coisa. Mas ele está lá. Ele vai receber uma outra partida de irmãos daqui que já estão num estágio melhorado, porque aqui vai ser regeneração. E por que existe essa pressa? Porque os vegetais já estão em ritmo regenerativo. A água já está em ritmo regenerativo. Tem várias coisas aí que eu estou estudando. A água, antes que ela termine, porque veja, tem que mexer no valor da vida aqui na Terra. Hoje a vida para vocês é dinheiro. Então o dinheiro tem que não pode ter esse valor, porque ele não tem. O valor é Deus, não é o dinheiro. Porque eu já falei para vocês que o que vale é o que você é, não o que você tem. É o que você é. A diferença de ser e ter. Então veja, eu acho que a tendência maior é mexer com a água. Essa tendência, isso vai ser uma coisa, um processo aí da própria condição espiritual de quem está habitando aqui. Vocês é que vão sujar. Vocês é que vão provocar esse... E vão mudar o valor. Então vai passar do dinheiro para a água, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Para a água, por exemplo. Direto. Então todo o dinheiro que você acumulou, diante de um copo d'água não é nada. Entendeu? A mesma coisa seria a luz do Sol. Veja bem, a fonte energética da Terra está no Sol. Qualquer fenômeno solar atinge diretamente a Terra. Direto. E vai ter vários fenômenos solares aí. Vários.
esperar isso. Isso é certo. Até mesmo o corte. A energia elétrica é uma energia muito rudimentar, não é? Ela, com qualquer movimentação magnética, ela acaba. Você não consegue gerar energia elétrica. E você não tem evolução suficiente para conhecer a energia magnética, que depende da evolução espiritual. Evolua espiritualmente que a sua ciência passa a conhecer a energia magnética. Aí acabou isso aí, essas emendação de fio, essas coisas aí, isso é coisa do passado. Bem, por mim eu ficava aqui, porque eu estou liberado. Eles atrasaram aí, não é? Eu até podia não ter vindo, mas como eu sei que a Irmandade do lado de cá também aguarda a minha presença, eu não sou ninguém, sou pequenininho, mas tenho algo dentro de mim que é chamativo. Esse algo se chama Deus. Ele está dentro de mim. Então, eu tenho total liberdade para vir, não vir, para fazer aquilo que eu achar que devo fazer, não é? Então, e eu já não falei para vocês aqui que nós vamos ter desencarnes este ano, não é? E vai ter. Só esperar. Não importa se eu tenho 15 anos, se eu tenho 30, se eu tenho 100, não interessa. Cumpriu a sua parte e você vem para cá. Nem você quer ficar aqui, no seu estado de consciência, e nem a espiritualidade vai deixar que você fique. Porque você precisa sair daqui. Precisa dar lugar para outro. Desocupar. Desocupe. Ah, mas eu não tenho fé. É um problema seu. Devia ter. Você teve toda a condição para ter mais. Você sofreu. Você teve vários tipos de sofrimento para impulsionar você à fé. Se você não conseguir assimilar isso aí, você fica. Vai ficar aqui. Portanto, eu venho aqui religiosamente. Porque, graças a Deus, peguei um médium que é teimoso. Pega uma coisa, ele faz. Ele faz. Então, eu tive essa graça de Deus de me dar alguém que atenda às minhas necessidades, que é passar para você esse conhecimentozinho, para que você não fique perdido aí, dando cabeçada aí por coisas que não tem valor. Não tem valor. Está lutando para quê? Você tem onde dormir, tem o que comer, tem saúde para trabalhar. O que mais você quer? Você quer o quê? Não pode reclamar. Essa história de ficar se lamuriando aí, porque eu sou pobre, que você é pobre de espírito, não é pobre de ter. Ter não interessa. Interessa é ser. Por quê? Quem perguntou vai ter a resposta. Porque o seu tempo é determinado. Você nasceu aqui, daqui a pouco você vem para cá. Não é que nem aqui, aqui é eterno. Aí você tem um fim. Você vai esperar o quê? Ficar velho para você entender? Problema seu. Fato que Deus deu a chance de você perceber. Se você percebe, muito bem, ótimo. Se não percebeu, vai ficar dentro da miserabilidade.
Você gosta de viver dentro da miserabilidade? O que é dentro da miserabilidade? É viver com gente egoísta, viver com gente vaidosa, viver com gente orgulhosa, viver num mundo conflitante. Isso é miserabilidade. Saia disto. Saia disso. Para isso você precisa ter fé. E fé não se adquire com fenômenos, se adquire com adestramento sentimental. Tem que pedir para Deus que Ele mostre para você, que lhe dê uma condição para que você possa sentir Deus. É isso. Deus esteja convosco. Nada adianta você espera pegar fogo no canavial. Quando o fogo começou, tá pequenininho assim, você devia ter apagado. Você não apagou? Ficou aquele fogaréu que não dá para apagar mais. O tempo já passou, acabou. Tomou conta de tudo.